nossas cabeças. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para aprender mais de Ti. Senhor, abençoe cada um que está aqui. Senhor, não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através de mim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós na semana passada, fazendo aí uma breve recapitulação, começamos a falar sobre o criacionismo, e eu trouxe esse tema aqui muito baseado no que está escrito em 1 Pedro 3,15, que diz que nós temos que estar preparados para defender a nossa fé. Nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que nos perguntar qual é a razão da nossa fé, qual é a razão da nossa esperança. E aí nós começamos a falar sobre o criacionismo. O que é o criacionismo? É a cosmovisão que busca sinais de inteligência na criação e propõe que a origem do universo e da vida são resultados de um ato criador intencional. Não foi um ato aleatório, não foi uma causalidade, foi intencional. Criacionismo é um estudo das evidências que sustentam a crença na criação divina do universo e da vida através de interpretações e argumentos que contradizem a teoria da evolução. Nós falamos sobre os sinais de inteligência porque é possível nós encontrarmos sinais de inteligência na criação. Romanos 1,20 vai dizer que o poder de Deus é claramente reconhecido na criação dele. Falamos também sobre a origem do universo, Eu trouxe aqui sobre o Big Bang, a teoria de que tudo no universo foi criado a partir de uma explosão, Falamos disso. Existem criacionistas, cristãos que acreditam na teoria do Big Bang, e aí nós falamos também sobre a Terra antiga, Terra jovem, dentro do criacionismo existe essa divisão, os irmãos que acreditam que a Terra tenha 6.000 anos, que ela seja jovem, os irmãos que acreditam que a Terra seja antiga, que ela tem 13 bilhões de anos, e foi criada através do Big Bang, que é uma teoria cristã, que foi criada pelo padre Jorge Lamaitre. E falamos sobre os estudos das evidências, Nós falamos aqui sobre o DNA mitocondrial, que é passado por todas as mães, e Eva, que é a mãe de todos os seres humanos. Vimos evidências também de que nós viemos do barro, porque todos os elementos do barro podem ser encontrados no corpo humano. E aí nós paramos aqui na parte da teoria da evolução. Nós temos a gravação disponível, No meu canal do YouTube tem lá a gravação, E a Day até mandou também no grupo da igreja, Para os irmãos, quem não veio e quiser acompanhar, está disponível lá, Então vamos começar falando então sobre a teoria da evolução. O que é a teoria da evolução? A teoria da evolução foi criada por Charles Darwin em 1859, É a teoria naturalista que propõe que mudanças das características hereditárias de uma população através de sucessivas gerações por longos períodos de tempo teriam sido responsáveis pelo aparecimento das novas espécies. Ou seja, é aquela teoria que diz que nós viemos do macaco, que nós evoluímos, que nós e os macacos temos um ancestral em comum, que os anfíbios evoluíram dos peixes e as aves evoluíram dos répteis. Essa é a teoria da evolução. E aí eu gostaria de saber dos irmãos o que acham da teoria da evolução. Se ela faz sentido, se já conheciam, se já tinham ouvido falar. E aí? Eu já li tantos livros da teoria da Charles Darwin, Eu li tantos livros dele, e um livro foi um que eu achei que ele fala da evolução, mas ele fala que perdeu uma filha, ele perdeu uma filha, e ele nunca superou a
perda dessa filha. E que ele achava que a alegria que ele tinha é que ele sabia que um dia ele ia encontrar com ela no céu. Ele fala Teoria da evolução. Sim. E ele fala que um dia a alegria dele é de saber que um dia ele ia encontrar ela no céu. Interessante, né? Ele mesmo não era judeu. Eu li vários livros dele. Existem cristãos que acreditam na teoria da evolução, né? E aí são chamados evoteístas, né? Evolucionistas teístas. Isso vem do pensamento, porque a palavra Adão em hebraico, né? Adam, ela significa humanidade. Então, interpretando dessa forma, Deus teria criado não um homem, mas vários povos, né? Várias pessoas ao mesmo tempo. Outros falam também de uma raça pré-adâmica, uma raça de pessoas antes de Adão. E aí Deus selecionou ali um casal no meio da multidão e soprou nas narinas. Mas a Bíblia deixa essa questão muito clara, porque Charles Darwin vai dizer, né, que nós viemos de uma ameba primordial. Enquanto Deus diz em Gênesis 1, criei segundo a sua espécie, criei o ser humano segundo a sua espécie, criei as aves conforme a sua espécie, criei os répteis conforme a sua espécie. Não tem espaço para evolução aqui, né? Jesus, quando foi questionado em Mateus 19:4, ele disse: não tendes lido que desde o princípio criei homem e mulher? Desde o princípio, não tem espaço, não abre brechas para a evolução aqui, né? Passa para o próximo, por favor. Essa ideia de que nós evoluímos do macaco, né, ela é muito sustentada porque os macacos e os seres humanos possuem informações genéticas semelhantes, possuem um DNA parecido. Mas se nós pegarmos outros animais e compararmos, nós vamos ver que existem outros animais que têm essa informação genética semelhante também, né? Essa tabela que eu peguei aqui, né, eu peguei ela na palestra do professor Adalto Lourenço, né? Aqui nós temos então algumas formas de vida. Tem memória, né? Tem memória. O ser humano possui 23 pares de cromossomos. Segundo essa tabela, realmente o animal mais parecido ali é o chimpanzé, né? Ele tem 24 pares de cromossomos. Quando nós vamos comparar o tamanho do genoma, veja bem, o ser humano possui ali o tamanho do genoma 13,20 gigabytes, o elefante possui o genoma, o tamanho exato do ser humano. E não necessariamente isso significa alguma coisa. Então é correto dizer que nós, né, e os elefantes, nós temos um ancestral em comum? Não faz sentido. Olha só a quantidade de genes. O ser humano tem 20.251. Mais próximo. O mais próximo aqui, ó, o cavalo tem 20.000. O gato. O gato é o mais próximo, tem 20.285. Então, Por isso que você é uma gatinha. né? Ou seja, você já pode falar para sua esposa, né? Ó, nós temos um ancestral em comum, né? Por isso, né? Passa mais um, por favor. Não, volta lá. Ou seja, nós vimos aqui animais, nós comparamos informações genéticas, nós vimos que existem outros animais que também são semelhantes ou até idênticos ali, né? O caso do ser humano e do elefante. Não necessariamente significa alguma coisa. Por que o chimpanzé e o ser humano iria significar, né?
A ideia então aí é que, desculpa, a ideia então é o seguinte, se parte do pressuposto de que os cromossomos, o genoma, os genes são parecidos, então isso dá base para a ancestralidade, então dos outros animais a gente tinha também que considerar da mesma forma. Exato. É verdade, então. Né? Exatamente. Se o chimpanzé o gato, o ameba, o cavalo também é. Exatamente. Eu estava vendo um vídeo do Dr. Marcus Eberle. Marcos Eberle, sim. Né? E ele falou que recentemente fizeram um transplante de fígado de porco para humano. E aí, veja bem, né? Foi o fígado de um porco, não foi o fígado de um chimpanzé. Se nós somos tão parecidos assim, por que não foi um órgão do chimpanzé? Né? Nunca na história foi feito um transplante de um órgão de chimpanzé para ser humano. Ou seja, nós somos mais parecidos com o porco do que com o chimpanzé, pelo menos na anatomia dos órgãos, né? Segundo o biólogo Marcus David. Passa para o próximo. Charles Darwin, né, publicou diversos livros. Ele publicou aqui, ó, nós temos os dois principais, né, Origem das Espécies e Origem do Homem. E ele usou nesses dois livros pelo menos 800 vezes a frase podemos supor que, é provável que, considerando que. Ou seja, ele não era categórico nas afirmações, né? A falta de evidências impedia ele de fazer isso. E aí nós vamos ver aqui um pouco da falta de evidências no darwinismo, né? Alguém poderia ler para mim, por favor? Isso aqui o Charles Darwin fala, né, em um dos livros dele, né, A Origem das Espécies. Se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, minha teoria seria absolutamente destruída. A origem das espécies. Charles Darwin fala isso. Ou seja, isso mostra que nem ele tinha certeza do que ele estava escrevendo. Nos livros dele, assim, ele nunca confirmava. Nunca afirmava. Afirmava que era. Né? Ele sempre tinha dúvidas. Ele coloca uma condição aqui, irmãos. Ó, se pudesse ser demonstrado isso, minha teoria seria absolutamente destruída. E ele fala isso, né, porque na época dele só existia o microscópio óptico. Então, não era possível se conhecer toda a complexidade do olho, do ouvido, do cérebro e dos sistemas do corpo humano. Hoje, nós podemos ver que existem vários, na verdade, todos os órgãos são complexos. Hoje bastaria mostrar para o Charles Darwin uma célula, e ele mesmo não teria nem escrito os livros, ele mesmo iria dizer que a teoria dele está destruída. Isaac Newton, né, cientista, inúmeras contribuições para a física, para a matemática. Olha só o que ele diz aqui. Teria sido o olho planejado sem uma competência em óptica? Pode né, alguém criar o olho, alguém que não tenha a visão, né, e o ouvido? Pode o ouvido ser criado sem um conhecimento em acústica? O design inteligente é real. E a vida sempre apresentou um alto grau de complexidade desde a sua origem. Segundo o próprio Darwin, o maior problema na sua teoria era a falta dos elos de transição dos fósseis. O que são os elos de transição? Aqui nessa imagem, nós temos aqui, ó, um peixe, né? Aqui está simplificado, claro, mas aqui seria a suposta evolução de um anfíbio, né? Então, do peixe até o anfíbio. E existem aqui 4 seres. Os elos de transição são esses do meio. Entre o peixe e o anfíbio, existem 2 seres ali que não são nem 100% peixe
e nem 100% anfíbio. O segundo aqui, por exemplo, ele é um peixe, mas ele tem as patinhas já, né? Então, está em evolução. E o Charles Darwin disse que o maior problema na teoria dele é que não tinha os fósseis desses elos de transição. Na época, a quantidade de fósseis ainda era muito pequena, né? Então isso foi justificado. Ele falou, não, mais para frente vai aparecer, né? Hoje, nós temos bilhões de fósseis escavados e os elos de transição continuam faltando. Pode passar um. Aí, você pode me falar assim, não, mas tem o mamute, né? Tem o tigre de dente de sabre. Será que eles são, eles são considerados elos de transição, né? Mas a arara azul, ela não evoluiu para o papagaio. E o porco não evoluiu do javali. Eles são variações de espécie. Da mesma forma, o mamute e o tigre de dente de sabre, eles são variações. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o javali tivesse sido extinto muitos anos atrás, nós teríamos nos livros de ciência que o porco evoluiu do javali. Nós sabemos que isso não é verdade, porque o javali está aí, né? Não foi extinto. Então o mamute e o tigre de dente de sabre, eles não são evidência de evolução, não são elos de transição. Eles são variações de espécies que foram extintas, e isso é normal. A extinção dos animais é normal, né? Até poucos anos atrás o rinoceronte negro foi extinto. Então a extinção no mundo animal, ela sempre aconteceu. Tá? Existe esse outro aqui, suposto elo de transição, né, que é o selacanto. Até meados da década de 30 do século passado, acreditava-se que o selacanto era um elo intermediário entre os peixes e os anfíbios. Por quê? Porque, tá vendo ali, irmãos, ó, ele tem umas barbatanas que são diferentes, né? Então, na visão evolucionista, essa patinha, essa barbatana dele já estava quase virando uma patinha de anfíbio. E aí, quando o fóssil foi encontrado, né, consideraram ele um elo de transição. Os fósseis encontrados foram datados como sendo de 360 milhões de anos. E acreditava-se que o selacanto havia sido extinto há cerca de 65 milhões de anos. Até que, em 1938, Marjorie apresentou o primeiro espécime de selacanto vivo. Meus irmãos, olha só, volta um slide, por favor. Mas olha isso. Os fósseis que foram escavados foram datados como sendo 360 milhões de anos. Que erro gigante! Acreditava-se que ele teria sido extinto 65 milhões de anos. E aí a Marjorie encontra uma espécie viva em 1938. Em 1952, uma segunda espécie viva é apresentada. Então, ou seja, não era... Ele exatamente, né? Olha o tamanho dele. Ou seja, inclusive, não era um elo de transição, precisou tirar dos livros de ciência, né? Até ele ter sido encontrado, era considerado um elo de transição e estava lá. Passa mais um. O patologista e professor da Universidade Autônoma de Guadalajara, Raul Leguizamon, resumiu em suas palavras o porquê do número crescente de cientistas abandonando a teoria darwiniana. Por que tem tanto cientista abandonando a teoria da evolução? E aí ele fala o seguinte, ó: eu assinei a declaração de dissidência científica do darwinismo por estar totalmente convencido da falta de verdadeira evidência em favor do dogma darwiniano. Ele disse isso em 2007. A questão é, por que
que a teoria da evolução continua sendo ensinada, né, nas escolas e ainda como um fato, Como uma verdade. Né? como uma verdade. Por que será, meus irmãos? Porque, posso responder? Porque Claro. existe um sistema que é anticristão. Entendeu? Justamente isso. Porque isso aí, essas teorias da evolução, existem 4 principais leis da ciência, que é a lei da biogênese e as 3 leis da termodinâmica. E são as leis aceitas em todos os campos científicos e acadêmicos do mundo. Só que tem uma contradição. Porque enquanto essas leis estiverem emergentes, a lei da biogênese que diz que vida só provém de vida e não da matéria inanimada, você entende? Não pode houver teoria da evolução, uma vez que a vida provém de uma matéria inanimada, ou seja, que não tem vida. Sem contar as 3 leis da termodinâmica, então é uma contradição. Mas só que o sistema, ele tenta ludibriar o raciocínio lógico de pessoas simples para dar uma mensagem. Né? E se você for, por exemplo, em uma academia, onde vai ter um filósofo, um cientista ateísta, eles vão falar, Deus não existe. Mas uma das coisas que eles não gostam é entrar em contradição. Quando a pessoa, é um cristão que entende muito desse assunto, até mais que esse, eles ficam possessos, porque eles não gostam, porque eles não querem perder aquela culpa que tem, né? Para associar que todo cristão não gosta de estudar ciência. E tem uma teoria minha, que eu vou escrever no meu livro, que é o apropriacionismo. Que é como que eles falassem que se a pessoa ser cientista, ela tem que ser ateísta ou alguma coisa. Até o Sacani, que é um ateísta, ele falou que isso é bobagem. De uma entrevista dele, ele falou, não, a pessoa pode ser cristã, ela pode ser hinduísta ou sem religião, enfim, desde que estude a ciência, suas evidências na terra como cristão. A diferença é que ele acredita, tudo bem, né? A gente respeita o direito de pensar diferente. Mas o sistema, ele tenta transparecer na mente das pessoas, provocando uma confusão na mente das pessoas. Tanto é que você falou, qualquer escola ou academia que eles tratam desse assunto, raramente você vai ver eles colocar a Bíblia, né, como referência, o da Bíblia sempre vai estar ali o darwinismo. E realmente, por natureza, ciência, como é um empírico, né? Ciência empírica, ela está sempre em constante mudança. Então, o que é verdade hoje, amanhã, um achado científico deixa de ser verdade. E uma não verdade do passado pode se tornar uma verdade com alguns achados científicos. Então, O modelo está sempre... mudando. E a ciência Sim. por natureza, ela não é categórica nesse sentido de ser o último momento de estudo. Não, porque está sempre descobrindo coisas novas e a ciência, ela existe para isso, para exatamente isso. E essa questão até dos estudos, é interessante que a gente vai ter aí o domínio da narrativa, né? Então, o pessoal quer dominar a narrativa como os sensores da verdade. E aí que a gente tem problema, né? Porque, enfim, mas aí a gente segue outro. Tem 90% dos ganhos. Aí, né, existe realmente o que o irmão trouxe, né? Esse estereótipo de que o cristão ele não entende de ciência, ele é ignorante. É isso que eles pensam. Não é? Como se fé e ciência fossem incompatíveis, fossem opostas, né? Mas, se você for ver ganhadores de prêmio Nobel, né, os cientistas ganhadores de prêmio Nobel, 90% acreditam em Deus, 67% cristãos, 22% judeus. Eu até brinco, né, que Deus deu o dízimo para os ateus, deu ali 10% para eles, né? Ou seja, não é incompatível, né? Nós estamos vendo aqui. Pode passar para o próximo, por favor. Quando a gente está falando de darwinismo, né, quando a gente está falando de evolução, teoria da evolução, sempre surge ali a seleção natural. Então vamos entender aqui o que é a seleção natural. Seleção natural é um processo em que organismos com características vantajosas para um determinado ambiente têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir, transmitindo essas características aos seus descendentes. Ou seja, eu gosto muito do exemplo da mosca aqui. Vamos supor que as primeiras moscas que foram criadas, elas tinham uma asa pequena. E aí, como consequência, né, não conseguiam voar direito, e tinham o período de vida mais curto. Né? E aí elas vão se reproduzindo, até que nasce uma com uma anomalia.
ela nasce com uma asa maior. E aí essa mosca, ela dura mais tempo e ela vai reproduzindo. As que tem a asa menor vai morrendo e essa vai reproduzindo até que todas as moscas têm a asa maior. Então isso é a seleção natural. É quando uma espécie ela vai se reproduzindo, criando anomalias. E se essas anomalias oferecem uma vantagem para o ambiente em que elas vivem, isso vai sendo passado adiante. Então, pode ser que nessas reproduções nasce uma pata a mais, nasce um olho a mais. Se isso oferece uma vantagem para elas, né, na sobrevivência ali no ambiente em que elas vivem, isso vai ser passado para frente. Isso que é a seleção natural. Agora, a seleção natural, ela é uma evidência de evolução? Né? Passa para o próximo, por favor. Seleção natural é evidência de evolução? Ela pode ser considerada evolução? Não, claro que não. Porque na seleção natural não existe um ganho de complexidade a ponto de gerar um novo tipo. O que eu quero dizer com isso? A mosca, ela pode, depois de inúmeras reproduções, ser até bem diferente das primeiras que vieram a existir, né? A asa maior, uma pata a mais, mas ela continua sendo mosca. Ela não vai virar um outro inseto, um outro animal. Então, por isso a seleção natural não é uma evidência de evolução. Olha só o que diz o professor Adalto Lourenço, né? Mestre em física, pastor, né? Ele diz assim: as mutações, embora alterem o código genético, não codificam novas estruturas e funções e nem criam nova informação genética. Elas apenas selecionam, eliminam, duplicam, trocam ou recombinam a informação genética que já existe. Exatamente isso que eu falei. Não vai criar uma nova espécie. Pode passar para o próximo. E os homens das cavernas? E aí? O que vocês têm a me dizer? E os homens das cavernas? Eles existiram? O que os irmãos acham? E aí? Pode passar para o próximo aí, vamos ver se eles existiram, né? A verdade é que a Bíblia mostra, né, à luz das Escrituras, nós vemos que humanos sempre foram inteligentes. Olha só o que diz Gênesis 2, versículo do 15 ao 17. Vou colocar na tela, por favor. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Como é que Adão sabe o que é comer? Como é que Adão sabe o que é árvore aqui? Cuidar, né? Porque precisa no mínimo de um grau de inteligência para cuidar e cultivar algo, né? Exatamente. E aí de biologia, E a gente vai ver isso, né, nas próximas aulas. E aí o texto continua, né? Deus fala para ele, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como é que Adão sabe o que é morrer? Deus criou, né, o ser humano já com toda a capacidade intelectual para uma conversa. O ser humano, desde o início, ele foi criado inteligente, né, pastor? Sim. Passa para o próximo. Esse daqui da imagem, que os irmãos estão vendo, é o Antônio Cabecinha. Mora no norte do Brasil. Ele tem microcefalia. E ele possui todas as características para ser chamado de Homo habilis, para ser considerado. O Homo habilis é aquele, a gente tem uns slides atrás, bem no início, né? Tá ali, aquela clássica imagem da teoria da evolução, né? De que o ser humano veio do macaco, né? E aí aqui existem as transições ali, ó. Ali,
Antônio Cabecinha poderia ser considerado ali entre o terceiro e o quarto, ali, o terceiro ou o quarto. Tem todas as características. Por quê? Vamos ver lá. Olha só, características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, habilidade limitada de comunicação e de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas e postura ereta. Todas as características para ser considerado um elo de transição entre o macaco e o ser humano. Passa mais um, por favor. O professor Adalto Lourenço, em uma das suas palestras, ele fala que dois grandes cientistas, Dr. Smith e Dr. Cave, afirmaram em 1956 que neandertais nunca existiram. Os ossos não eram de uma pessoa que estava evoluindo, eram de alguém com doença degenerativa. Então, a questão aqui, o que a gente tem que pensar é esses supostos fósseis de homens das cavernas que são encontrados, que são mostrados em livros de ciência e nos museus. São fósseis de homem das cavernas mesmo, ou são de pessoas com microcefalia, igual o Antônio Cabecinha, ou pessoas com doença degenerativa? Pode ser até mesmo variações extintas de chimpanzés que nós nunca conhecemos, porque como nós vimos lá no início, os animais têm variações. Você tem o mamute, você tem a arara azul, você tem o javali, existem as variações das espécies. Pode ter sido uma variação de chimpanzé que foi extinta, a gente nunca conheceu. E aí quando é encontrado, a gente já encaixa naquele sistema, não é, irmão? A gente já coloca ali, a gente já encaixa na teoria da evolução. Ah não, esse daqui é o homem das cavernas, certamente, Pode passar para o próximo. Vamos falar agora das fraudes, que acontecem. Essa daqui, da imagem à direita, é a Lucy, famosa Lucy, nos livros de ciência, ela sempre está lá nos museus também. Lucy é um fóssil supostamente ancestral do ser humano. No American Journal of Physical Anthropology, número 60, Jornal Americano de Física e Antropologia, edição 60 de 1983, diz que a Lucy não era um antepassado do ser humano. Está afirmando lá. Não era. Passa para o próximo. E aí a gente tem aqui, no Creation Museum, tem um dente, estava lá exposto, do homem de Nebraska, que seria um fóssil de transição entre o macaco e o ser humano, até que descobriram que aquele dente na verdade era o dente de um porco. Existia feito, E aí tiveram que tirar da exposição. Passa mais um aí. Em um artigo chamado Fraude Neandertal, foi publicado em 2004, pela revista Nature, Dr. Rainer confessou que tinha cometido fraudes. O crânio de um Neandertal, ele tinha pegado da tumba de uma pessoa que morreu em 1750. Na mesma revista, é dito pelo evolucionista Chris Stringer, o que foi considerado a maior peça de evidência demonstrando que Neandertais viveram no passado, acaba de desabar. Nós teremos que reescrever a pré-história. Ele disse isso. E parece que não foi reescrita. Parece que jogaram tudo embaixo do tapete, fingiram que... E segue. Pastor Cid? Não, segue. É porque a gente não pode dar razão para a cultura judaico-cristã. Exatamente. Senão a gente tem problema. Passa para o próximo, nós temos mais um. E os dinossauros, irmãos? Existiram? Se existiram, foram extintos quando? Para saber essa resposta,
os irmãos terão que vir semana que vem. É isso aí. Né? Aqui já chamando, já fazendo o gancho aqui, né, pastor? É isso aí. Semana que vem nós iremos ver então os dinossauros, se eles existiram, quais são ali as teorias. Na verdade, semana que vem é o culto no lar e fica pro dia 3. Realidade, Pastor, as pessoas confirmando aí. ligam cancelando o culto do lar. Então tem a aula Semana que vem, então. A aula dia 27 aqui. É isso então, meus irmãos, é isso que eu queria mostrar. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Podemos encerrar então. Já pode ir comentando o que a gente vai fazer aí. A gente vai ver e aí a gente vai fazer um estudo mais profundo. Eu tô vendo com o pastor Silas, né? A gente está vendo de fazer aí um congresso de criacionismo na igreja, né? De design inteligente aqui, né? Tô vendo com o pastor Silas, a gente fazer aqui na igreja esse evento. Já fica para os irmãos aí, né? A gente vai planejar ainda com mais calma, né? Mas é um assunto extremamente relevante, interessante, que está em alta também, design inteligente. Então a gente vai se organizar aí para propor isso, então já vamos comentando isso, né? Porque a gente vai precisar muito da ajuda aí da igreja também para isso aí. É isso aí então. Obrigado, irmãos. Vamos orar, irmãos? Obrigado, Arthur. Abençoe. Então, semana que vem, então, estaremos aqui novamente. Querido Deus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Pai, aqui por esta aula do Arthur, que a tua boa mão, Senhor, tua boa mão esteja sobre ele, cuidando e guardando, Pai, do seu lar. Muito obrigado pela disposição dele, por ele ter, Pai querido, se colocado à disposição para ministrar essas aulas, Pai. Nós te agradecemos pela vida dele, Pai, da sua esposa, em nome de Jesus. Amém. Amém.